tudo inicia-se nos olhos, ou seja, depende. Você olha para algo e acaba por desejar esse algo, algo que lhe faz mal, então você está permitindo que o pecado se inicie através dos olhos. Então é preciso ter cuidado para onde olha, é preciso ter cuidado com o foco. Nós temos na palavra de Deus, na Bíblia, vários exemplos disso. E um deles é o caso de Davi. Davi, ele deveria ter ido para a guerra junto com seus soldados e ele estava habituado a ir para as guerras. E sempre que voltava das guerras, ele e os seus soldados, o exército de Israel, eles voltavam vencedores. No dia em que Davi resolveu não ir à guerra, ele ficou fechado em seu palácio, dentro do seu quarto. Acabou que ele foi à varanda do palácio e aí ele se deixou levar pelo que os seus olhos viram. E o que os seus olhos viram? Nós vamos ver nesse vídeo e vamos também pedir que você nos envie a sua opinião sobre o pecado através do olhar, o pecado através dos olhos. Vamos falar mais a respeito, vamos ver esse vídeo. Você tem um e-mail à sua disposição, obreiros@iurde.pt. E aí você pode, obreiros@iurde.pt, e você pode nesse e-mail enviar a sua opinião, enviar o que você interpreta desse vídeo e desse tema. Vamos então a um trecho de um filme épico de Davi e Betseba, um filme antigo que mostra o que a Bíblia relata. O pecado de Davi começou exatamente pelos olhos. Acompanhe. Joseph, there's a woman living just a stone's throw from the eastern corner of this house. That's Uriah the Hittite's house, my Lord King. You're referring to his wife, Bathsheba. Uriah, a fine soldier. Hasn't Joab gone to join him at Rabbah? Yes, my Lord King. Have, Bathsheba? Bathsheba, join me after you've cleared away the meal. Welcome to my home, Bathsheba. Your husband is a brave soldier. Thank you, my Lord King. Do you know the reason you're here? The sight of me pleased you. You saw me watching you? I did not, my lord. It was a feeling. A strange feeling. I could sense
Someone watching me. Something you know somehow without knowing how. I'm married, my lord. Do you love your husband? As it is a wife's duty to love her husband. You are not answering my question. Perhaps it is the way you ask it. Does he live in your heart as one unique spirit that speaks to you? I am afraid to break our laws of marriage, my lord. And I am afraid to refuse my king. Especially when he is as great as you. Vamos entender aquilo que acabamos de ver nesse vídeo, nesse pequeno trecho do filme Davi e Betseba, essa cena onde houve o adultério. Observe, como falávamos há pouco e é sempre bom repetir, Davi era um guerreiro. Davi, ele se destacou quando pastoreava as ovelhas e defendeu as ovelhas dos animais selvagens que queriam atacar essas ovelhas. Defendeu as ovelhas dos ursos, do leão, enfim, de tantos animais ferozes. Ele matou animais a fim de defender as ovelhas. E isso chamou a atenção de Deus. Ele é valente, ele é guerreiro. Deus, então, usou ao profeta Samuel para ungir a Davi. E Davi também venceu ao gigante Golias, o derrotou, cortou-lhe a cabeça. Então veja que Davi era um guerreiro. Davi era valente. Davi tinha nele o Espírito de Deus, porque quando o profeta Samuel derramou o azeite sobre o alto da sua cabeça, a palavra de Deus nos diz que apoderou-se de Davi o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Então Davi tornou-se um homem santo, um homem separado para Deus, um homem guerreiro, revoltado, mas ele pôs isso tudo a perder, ele lançou tudo isso para o alto, deixando-se levar pelo que os seus olhos viram. No dia em que ele rejeitou ir à guerra, no dia em que ele disse para os seus soldados, vão vocês para a guerra, que eu vou ficar aqui. Ele ficou no palácio, ele ficou dentro do seu quarto. Costuma-se dizer que mente vazia é oficina do diabo. Então Davi deixou que a sua mente ficasse vazia e acabou se tornando oficina do diabo. Porque, pensa comigo, o que se faz numa oficina? Quem está numa oficina trabalha. Quem está dentro da oficina está ali para trabalhar. Então o diabo trabalha na nossa mente quando fazemos dela a sua oficina. Então Davi ficou vazio e ali o diabo trabalhou na sua mente. Quando ele foi à sacada do palácio, ele viu Betseba tomando banho. Ele viu aquela mulher nua, casada com Urias, um dos seus melhores soldados. Ele fez uso da sua autoridade, mandou que buscassem Betseba, que levasse para os seus aposentos, deitou-se com ela, adulterou e aí pecou diante de Deus.
Então tudo começou pelos olhos. Davi olhou e desejou, e ali cumpriu-se o que ele quis. Ele deitou-se com aquela mulher, ele cometeu adultério, desagradando, entristecendo, aborrecendo a Deus. E você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver conosco? São muitos os obreiros, e hoje são ex-obreiros, que caíram por conta dos olhos, por conta de onde olharam, para onde olharam. E aí desejaram aquilo que viram. É como, por exemplo, Eva. Tem até esse versículo que fala, Eva, ela primeiramente se deixou levar pelo que os seus olhos viram. Está escrito, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Então, quando Eva olhou para aquela árvore e viu que o seu fruto era agradável aos seus olhos, ela então tomou este fruto, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Ela deu a Adão, o seu marido, ambos comeram o fruto proibido e aí pecaram. Ou seja, Eva primeiramente se deixou levar pelo que os seus olhos viram. Então Deus havia dito, há muitas árvores aqui no Jardim do Éden, há muitas árvores aqui no paraíso e muitos frutos. Vocês podem usufruírem de todos os frutos que estão aqui, podem comer todos os frutos, podem subir e descer na árvore que quiserem, mas há uma árvore no centro do jardim. Esta árvore pertence a mim, disse Deus. Essa árvore é minha. Não toquem nela e nem comam do fruto dela, porque no dia que fizerem isso, vocês estarão me desobedecendo. E Adão e Eva, por um tempo, obedeceram. Acabaram então por desobedecer. Eva deixou-se levar pelos olhos, caiu, pecou e também fez com que o seu marido pecasse. Entrou a maldição, entrou o mal. Então, obreiro e obreira, você que está nos assistindo agora, cuidado com os seus olhos. Sabe que o mundo oferece muitas coisas que aos olhos é bonito, aos olhos é agradável. O mundo oferece coisas que, se você se deixar enganar-se, se nós nos permitirmos ser enganados pelos olhos, nós vamos cair. Então, cuidado com os seus olhos. O próprio Senhor Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, então o nosso corpo será luminoso. Mas que se os nossos olhos forem maus, estaremos em trevas. Então, cuidado com os seus olhos, não tenha maus olhos, não tenha olhos de cobiça, não tenha olhos carnais, não tenha olhos para o mal, não tenha olhos para desejar o mal, não tenha olhos para aceitar o que lhe oferecem. Pensa bem nisso, cuidado com os seus olhos. O pecado tem entrado na vida de muitos pelos olhos, pelo olhar. Muitos têm deixado de estar na presença de Deus, na casa de Deus, inclusive na obra de Deus, porque se deixaram levar pelos seus olhos. Seus olhos olharam para onde não deveria ter olhado. Os seus olhos viram o que não deveriam ter visto, o que não deveria ter visto. Mas aí se deixou levar-se por aquilo e caiu, pecou e hoje está se arrastando precisando de ajuda. Vigie. Primeiramente, vigie os seus olhos. A palavra de Deus, ela fala que nós não podemos nos guiar pelos que os nossos olhos veem, e sim pela fé. Está escrito, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Vamos repetir juntos isso? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Vá pela fé, viva pela fé, ande pela fé. Não se deixe levar pelo que os seus olhos veem. Não se deixe levar para aquilo que os seus olhos estão vendo, mas guie-se pela sua fé. Comentários chegam a nós através do e-mail obreiros@iurde.pt. O Nelson, ele é o primeiro a nos comentar esse tema dizendo, na minha opinião, quanto mais afastado de Deus uma pessoa insistir em ficar, muito menos chances ela terá de voltar o seu olhar e a sua fé ao Criador. Por isso, devemos vigiar a todo instante
para não olharmos para onde não devemos nunca jamais olhar. É a opinião do Nelson através do e-mail obreiros@iurde.pt. Temos mais opiniões também, você pode enviar a sua. A Cecília também nos escreve dizendo também sobre esse tema. Ela diz: Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Ou seja, é pelos olhos que entra tanto o bem quanto o mal. Isso vai depender da boa ou má intenção dos meus olhos. Se eles forem bons, o meu corpo será luz, e se eles forem maus, o meu corpo estará nas trevas. Temos mesmo que ter cuidado com os olhos. É a opinião da Cecília Rodrigues. E você também pode enviar a sua opinião. A Nilceia também enviou-nos a sua opinião sobre esse tema, os olhos. Eu fui vítima dos meus olhos e fui fraca em deixar-me ser influenciada por aquilo que os meus olhos viram. Deixei-me ser conduzida ao pecado sem ter noção do perigo que causaria a minha fé. Abandonei a obra de Deus para namorar e casar com alguém que até hoje me faz sofrer. Aconselho a todos que jamais se deixem ser levados pelo que os seus olhos veem. É a opinião da Nilceia Moraes. Não é só opinião, né? É o que ela está vivendo. A Nilceia está mesmo aqui não opinando, mas dizendo aquilo que vive. Ela é infeliz com a pessoa que casou por conta do seu olhar. Quando ela o olhou, o desejou, casou pensando que com ele seria feliz, um rapaz que não professa até hoje a mesma fé que ela, e aí ela deixou a obra de Deus, a casa de Deus, a presença de Deus, e hoje vive amargurada. Nilceia, nós estaremos orando por você, tá bem? Então fica o recado a todos os obreiros, obreiras, e você que assiste ao programa Obreiros em Foco Portugal, faça a obra de Deus ou não faça, esteja você agora onde estiver, tenha cuidado com os seus olhos. Não se deixe ser conduzido, não se deixe ser conduzida pelo que os seus olhos veem. Não vá pelo que os seus olhos estão vendo. Vá pela fé. Seja guiado pela fé.